Olá, policiais da Guarda Civil Metropolitana. Estamos começando mais um programa Fique por Dentro. Mas antes, o companheiro Vilar tem um recado. Exatamente, Rafael. Meu recado é para você que não é inscrito, inscreva-se no canal. O canal está ficando forte graças a vocês, policiais da Guarda Civil Metropolitana. Para você que já é inscrito, vai lá no sino de notificações. Você recebe ali o Fique por Dentro na palma da mão. Compartilhe e deixe um like para o Fique por Dentro. Neste bloco aqui, nós vamos tratar de um assunto que às vezes acontece da unidade dar um tratamento equivocado e acaba prejudicando os nossos policiais. Naquelas unidades onde você tem a região estratégica e, no caso, a gratificação de motorista. Não é verdade, Rafael? Exatamente, Vilar. É o que estava acontecendo. Acontece ainda, né? E esperamos que não aconteça mais a partir deste programa, né? Que o objetivo número 1 aqui, primeiro, é informar sempre informar as pessoas, né? Os policiais da Guarda Civil Metropolitana, quando sofriam um acidente de trabalho, né? As gestões das unidades não estavam pagando para uma parcela desses policiais com a alegação de que aquele acidente de trabalho não foi na efetiva função. Então, vamos dar alguns exemplos aqui, né, Vilar? Sim. Então, o servidor que ele é motorista contumaz e tal, mas ele escorregou lá no banheiro da unidade, por exemplo. Sim. É um acidente de trabalho. Sim, né? registrado. Está registrado, porém, ele não receberia a gratificação de motorista porque não foi na efetiva função de motorista, não foi na efetivo exercício da prática de motorista, né? Naquela interpretação Exatamente, que estava tendo. Quanto a isso aí, até então estava passando batido, porque assim, o valor da gratificação motorista é pequeno, né, em relação aos moldes atuais, né? Só que quando veio a gratificação de exercício de função em regiões estratégicas, veio para 1.510 e os policiais começaram a sofrer os acidentes de trabalho e não receber após isso, começou a incomodar as pessoas, né, Vilar? Com certeza. E aí, prontamente, nós fomos lá na DRH, conversamos com algumas pessoas envolvidas, inclusive uma delas foi a Solange Borges, que é a chefe lá do setor de pagamentos, né? Sim. E questionamos isso a ela, né? E o que ela passou pra gente? Vai estar na tela aqui. Este parecer aqui, que vai estar na tela aqui embaixo, que ele diz o seguinte: não importa como que aconteceu o acidente. Se o perito da COGES, ele disser que foi acidente de trabalho, o policial vai receber. Não importa se ele estava na efetiva função ou não. Se tiver cadastrado lá no SIG-GCM, lá, LAT, licença por acidente de trabalho, vai receber e tem que ser pago. Sim. E aí a importância da unidade, né? Porque a unidade vai fazer o registro, né? O pessoal que está lá na DM, lá, então, ou seja, o policial vai contar, né? Obviamente que os policiais das unidades, os administrativos que estão assistindo o programa, já têm, vamos dizer assim, essa informação. Como é que você vai lançar o pagamento do policial? Registrou lá o acidente de trabalho, Isso. Lança o pagamento da gratificação. Exatamente. Sem problema algum, né? Sim. Rafael, e tem alguma possibilidade de, vamos dizer assim, houve um acidente e o policial não receber? Em qual circunstância pode acontecer isso? Exatamente. A circunstância é somente se o perito do COGES ele não conceder o acidente de trabalho. Lembrando que o acidente de trabalho abrange inclusive de trajeto, que está dentro do artigo 160, Sim. que se aplica da mesma forma, né? Sim. Apenas, ou seja, a autoridade competente para efetivar esse caminho administrativo para que o policial receba é o perito da COGES, não é o chefe da unidade. Sim. E aí, obviamente, né, vamos relembrar aqui aos nossos policiais, esses atos da administração podem ser revistos, né? Nós revisamos aqui atos de afastamentos pela Covid, né, que foram negados à doença do trabalho, depois foram revistos através da justiça. Lógico, vou falar de novo, lógico que é caso a caso, né? Sim. Então, ou seja, o COGES negou, se o policial tem interesse, né, ele traz os fatos aqui para o nosso departamento jurídico, encaminha, o departamento jurídico vai analisar se tem viabilidade ou não, né? Aí vai ser informado se tem viabilidade ou não, e aí sim o policial vai decidir se ingressa com a ação na justiça ou não. Exatamente. Bom, Vilar, nesse bloco nós vamos tratar de uma visita ilustre aqui na sede do Cid Guardas, né?
aliás, é ilustre e inédita. Exatamente. Nós recebemos aqui na sede do Sindiguardas o secretário Alcides Fagotti Júnior, que é secretário adjunto de Segurança Urbana, e fugindo assim do padrão, a reunião entre a entidade sindical e a secretaria não ocorreu na secretaria, né? Sim. Pela primeira vez ocorreu aqui na sede do Sindiguardas, não é isso, Vilar? Importante, né, Márcio? Primeiro ponto que demonstra o diálogo entre as partes, né? Ou seja, o Sindiguardas dialogando com a administração dialogando com os trabalhadores, que é o Sindiguardas, né? Representa os trabalhadores. Então, acho que assim, esse é um fato importantíssimo, né? Não que outros secretários não tenham recebido, mas isso é um marco, né? Sim. É uma demonstração da boa vontade por parte da SMSU, né? Nós vamos chegar a 100% das demandas? Não. Mas o diálogo é o primeiro caminho e é o mais importante, né? Justamente o respeito, né, com a entidade Exatamente. sindical. E assim, como se tratou de uma reunião, nós abordamos temas que já estavam assim na pauta para tratar com a Sim. SMSU. O primeiro deles era justamente sobre a reposição salarial. O prefeito já fez anúncio Sim. de reposição salarial publicamente, em eventos que ele vai e tal. E a gente queria saber como é que está o andamento, se isso já chegou na SMSU, Sim. né? E a resposta do nosso secretário, Vilar, foi? Então, ele vai perguntar lá como é que vai ser esse pagamento. Que vai ter algum reajuste? Vai ter. Justamente. Né? Então, mas o prefeito também não informou ainda, né, o Fagotti, como é que isso vai ser. Vai ter que ser discutido ali com a Secretaria de Gestão, se vai ser a database para todos os servidores, ou se vai ser algum reajuste em tabelas de vencimento, né? Perdão, vencimento não, né? Tabelas de carreira, né? Porque agora não somos mais vencimentos, somos vencimentos e subsídios na mesma carreira. Nós vamos tratar isso daqui a pouco, né? Justamente. Enfim, mas assim, a transparência da informação é que, óbvio, se o prefeito está falando, virá alguma coisa, né? Mas ele ainda não tem, a secretaria oficialmente não tem essa informação para dar, né? E o secretário Fagotti, ele tem a experiência de já ter trabalhado em outros locais da prefeitura que justamente tratavam dessa questão. Então ele explica como que funciona, de onde começa, de onde surge o processo até chegar no dinheiro no bolso do trabalhador, né? Sim. Isso começa a Secretaria de Governo, que vai consultar finanças, que é o Tesouro, né? Passa pela secretaria lá onde está o Fabrício Cobra, né? Que é a Casa Civil lá. Casa Civil. Isso. E tudo isso sob a supervisão do prefeito, que vai ali palpitando aqui, palpitando ali, mas é informação muito técnica. Exatamente. Começa lá, até chegar aí na última ponta lá na Secretaria Municipal de Segurança Urbana. Sim. Significa dizer que a gente ainda não tem uma posição consolidada da prefeitura, mas a gente já está de olho porque estamos no mês base, né? No mês base do dissídio coletivo de todas as carreiras da Prefeitura Sim. de São Paulo. E assim, tá passando do tempo já, né? Não, passou do tempo, né? A verdade é que passou do tempo. Mas veja bem, vamos fazer aqui um exercício de futurologia. Vamos dizer que o prefeito opte em que seja a database para todos os servidores da prefeitura e para os inativos e pensionistas, com e sem paridade. É um conjunto de pessoas Bem grande. bastante grande, bem elevado, né? Então, o que acontece? Mas vamos dizer que ele opte por isso, né, acerte com a finança ali, que vai dar tudo certo e tal, encaminha para a Câmara o projeto de lei. Óbvio que ele vai ser retroativo a 1º de maio, que é a database. Então, assim, não tem uma pessoa desesperada, calma, fica tranquilo. Se for nesses moldes, retroativo a 1º de maio. Se for em outros moldes, nós podemos negociar essa retroatividade a 1º de maio também. Justamente. Como foi negociado isso lá na época do subsídio, né? Sim. E os nossos policiais que estão hoje recebendo a periculosidade têm essa periculosidade garantida para receber em 1º de maio. Mas seguindo, Vilar, nós temos outros assuntos também, como, por exemplo, a promoção vertical. Promoção vertical. Que ela, quando saiu a publicação do edital lá, que publicar as vagas da promoção vertical, tinha uma previsão de datas ali, né? De data de publicação da lista prévia, previsão dos recursos, previsão da lista final lá, a lista que promove as pessoas. O que ocorre? Não saiu. Nem a lista prévia, não começou ainda a fase de recurso, e a gente perguntou para o secretário Fagotti o que aconteceu, onde está parada a nossa promoção vertical. Então, a promoção vertical, assim como nós já prevíamos, tinha o problema do curso, que foi colocado lá como um dos requisitos. Quando se implantou o subsídio, né, a Lei 17.812,
fez algumas alterações, inclusive no caso da promoção vertical, houve as reduções lá de porcentagens da nossa pirâmide, da nossa carreira, e incluiu como requisito um curso. Só que isso não foi regulamentado, né? Desde da edição da lei até hoje não está regulamentado, né? Então ele mesmo contou lá que tem 3 pontos que estão em estudos as regulamentações necessárias para a execução ali da lei, né? E isso criou um entrave burocrático, porque a administração pública só pode fazer aquilo que a lei determina, né? Então, ou seja, qualquer tomada de decisão por parte da administração pública vai ser que está embasado na parte de legislação. E aí não tem jeito, aí é burocracia. Então você vai para um setor, para num setor, você vai em outro, para em outro, cada um vai ter que dar o seu parecer. O ponto positivo, Márcio, foi que ele disse que a JOF, né? Não, Cojur, Secretaria de Gestão, participou da reunião. Então, ou seja, ela tomou conhecimento da problemática, entendeu qual foi a decisão tomada ali para acertar a ausência dessa regulamentação. Então, tudo leva a crer, né? Vamos tratar como 99%, né? Que o Cojur vai dar o parecer favorável e nós teremos daqui a algum tempo já a publicação. Óbvio, dia 16 de maio vai sair a lista definitiva? Não vai sair. Não vai sair. Vai ter que ser prorrogado. Você vai ter a lista prévia, o período de recurso e aí sim a lista definitiva. Poxa, então eu vou sair perdendo? Não, vai retroagir. Exatamente, esse é o ponto, Vilar. Já ocorreu uma promoção aqui, eu não me lembro se foi em 2019 ou 2020, mas a lista definitiva saiu em novembro. Sim. E retroagiu a março. Então, o trabalhador não é prejudicado, né? O município provavelmente ele deve anistiar essa exigência do curso para o ano de 2022, porque, veja, a promoção de 2023 pega os requisitos de 2022. Significa dizer que em 2022 não vai ser exigido o curso de formação que a lei lá previu a 17.812, correto? Agora, para a promoção de 2024, em 2023 a gente vai ter que fazer algum tipo de curso que será requisito para a promoção. Aí a gente perguntou, mas se esse curso for um curso presencial, isso vai acarretar um problema, porque a Academia de Formação não tem capacidade para colocar lá 6 mil guardas em 6 meses. Porque todos têm direito. Justamente. E é um requisito, né? E aí ele já sinalizou que falou que o próprio comando entende que não deve ser presencial, deve ser algum tipo de curso online, então eles devem fazer uma regulamentação que vai possibilitar a todos os trabalhadores fazerem o curso para ninguém ficar de fora por causa desse requisito, né? Exatamente. Então, assim, a promoção vertical pode ser que demore um pouco mais, mas vai sair, vai retroagir a 1º de março, e assim, tá todo mundo na disputa, eu sei que tá um pouco ansioso, mas segura as pontas que ela sai, tá? Exatamente. E ainda sai, assim, nos moldes aí da 17.812 em algum termo, né? Que nem, por exemplo, o nível 2 era 30, baixou para 29,5, e ano que vem baixa para 29. Agora, a do nível 4 que vai ficar... Desculpa, do nível 2 baixou para 29,5. Agora, do nível 4 que vai ficar apertado ano que vem, que baixa para 0,5%. Aí, ano que vem vai ficar apertado. Sim. O outro assunto, Vilar, foi o prêmio de desempenho. Porque a gente já está no mês de maio, a gente tem uma expectativa muito grande de receber a primeira parcela do prêmio de desempenho em junho, como acontece desde que o prêmio de desempenho existe, eles adiantam, né, metade do prêmio ou um valor do prêmio no mês de junho, e a gente perguntou ao secretário Fagotti, primeiro, quanto que vai ser o prêmio de desempenho? Segundo, vamos receber no mês de junho, né? E ele deu uma boa notícia, né? Uma boa notícia, né? Uma coisa que eu gostei bastante, Márcio, foi que é o seguinte, ele pediu 5 mil. Sim. Né? Então, ou seja, né, a expertise administrativa dele, esse conhecimento que ele tem da máquina, do funcionamento da máquina pública da Prefeitura de São Paulo, ele já pediu 5 mil. Porque em outros anos aconteceu de pedir, não, pede 2,5, depois acerta os 2,5, tal, o decreto, né, enfim. Então, ou seja, pediu 5 mil. Tá faltando, agora sim, JOF, né? O nome correto, JOF. São as siglas, né? Então, dar essa definição. Mas tudo leva a crer também que isso já está encaminhado. Se houver necessidade de suplementação de verba também, né, isso também já está encaminhado. Justamente. Né? O prefeito, os atos do prefeito com relação à Guarda Civil Metropolitana demonstram que nós não vamos ter problema com isso, né? Isso. E quando a gente... Porque assim, se ele, né, fala assim, olha gente, não sei, aí seria preocupante. Como ele já deu o caminho,
E ele não pode falar 100% porque ele depende do outro órgão Exatamente. passar a caneta ali, mas parece que está tudo bem encaminhado, né? Um ponto positivo, né? Mais Isso. dinheiro, inédito o prêmio de desempenho, né? R$5.000, né? O teto, né? Então, e assim, a primeira fala dele foi muito interessante, que ele falou assim, olha, menor do que o ano passado é impossível, né? Não tem como ser menor do que o ano passado, que a gente não vai regredir, né? Então, assim, sempre progredir. E, aliás, ele fez um apontamento muito interessante, que, historicamente, a ICMSU só executava folha, né? O dinheiro que a ICMSU gastava era só com folha. Sim. Hoje, a prefeitura ela já suplementa orçamento na ICMSU por causa, por exemplo, de reforma ou de compra de material que, assim, falta dinheiro e eles pedem suplementação e suplementa, né? A própria academia, acho que é um exemplo disso, né? Né? Deveria estar tudo pronto no começo, né? Vamos falar a verdade. Mas beleza, né? Quando você tem um problema e você tem a boa vontade, nós que já estamos aqui já há um tempo já, né? Que a gente já viveu administrações que não tinham boa vontade com a guarda. O problema era apontado, não resolvia, né? Algumas pessoas faziam piada, fizeram até piada aqui no Fique Por Dentro, quando a gente falou assim, não, gente, a gente precisa brigar para ter papel higiênico, né? Então hoje, por exemplo, observou-se a demanda lá da academia, tinha aquela possibilidade de ir para a faculdade, né? Acabou não concluindo essa situação, ou seja, não efetivando a ida para a faculdade, então tiveram que reacertar a logística para que ficasse na academia. Então, o ar-condicionado já foi providenciado lá para as salas de aula, né? A detetização do banheiro que deu problema lá, banheiro, os containers, né, que estão lá, já foram instalados os containers. Então. Na verdade, assim, ele até deu um exemplo. Ele falou assim, olha, nós pedimos 4 milhões para reformas de unidade, gastamos tudo, e o prefeito já mandou mais 12. Ou seja, eles estão demandando, a Secretaria Municipal, ineditamente. A ICMSU, ineditamente, está demandando mais do que ela tem para gastar. Sim. E o prefeito tem enxertado dinheiro na ICMSU justamente por causa das demandas, né? E aí, Vilar, a gente pode até dar um recado aqui para os comandantes de inspetoria, né? Você está com um problema na sua inspetoria, meu amigo? Demande. Faça a documentação, peça a solução do problema, porque se você não pedir, não chega em quem tem dinheiro para pagar para fazer a reforma ou a arrumação ou o ajeito ou qualquer coisa que seja. Se você não pedir, não chega. E ninguém vai adivinhar que tem problema. Né? Então demande que vai chegar na ICMSU e de repente a ICMSU vai pedir, se não tiver o dinheiro, vai pedir suplementação, né, para pagar isso aí. Um outro assunto foi Casa Verde e Pirituba Jaraguá. Essas duas unidades estavam com erro no pagamento da gratificação de difícil acesso. Casa Verde nem recebia, Pirituba Jaraguá estava recebendo faixa 1, quando na verdade deveria receber faixa 3, né, que é 30% e 50%. Sim. Bom, esse mês de abril resolveu isso, em folha lá já veio lá o valor correto da gratificação, só que não retroagiu. E ele não tinha conhecimento disso. Né? Ele falou assim, olha, isso não passou por mim, não passou pelo meu despacho, não tinha conhecimento, mas vou estudar uma solução para esse problema, né, Vilar? Já está encaminhado, né? E isso é importante do diálogo. Você vê, né? Você tem lá uma demanda do trabalhador, né? Como eu já disse em outras oportunidades, né? Chefe de unidade não contrata a guarda, não compra uniforme, não compra viatura, não compra coldre, não compra armamento, não compra nada. Mas quando você tem um chefe de unidade que ele tem uma ferramenta, uma possibilidade de melhorar a vida daqueles policiais, precisa ser feito, precisa ser encaminhado. Não precisa ficar esperando o sindicato fazer. Vá lá e faça. Né? Porque a administração o nosso comandante-geral, ele, né, vou repetir isso aí, porque quando o fato é bom, ele tem que ser repetido várias vezes. E quando o fato não presta, também alguém faz o papel de repetir, né? O comandante-geral foi lá e colocou lá no processo da periculosidade, lá que todo mundo tinha que receber. Ele foi lá e deu a canetada dele. Né? Quando as primeiras publicações foi do Comando Geral. Ou seja, ele foi lá e fez. Nós estamos tendo unidade aqui, nós vamos falar aqui, vou aproveitar que falar nesse bloco aqui, fazer um parênteses aqui rapidinho, né? Da Junta de Serviço Militar. Nós havíamos falado lá que não estavam disponibilizando, né? O Tenente Tito entrou em contato, né? Então, estive numa da Junta de Serviço Militar, o pessoal já recebeu o formulário, já preencheu, já assinou. Acho que da SUC entrou em contato com uma outra Junta de Serviço Militar. Então, ou seja, né, resolveu o problema. Só que, às vezes, esse problema pode ser resolvido de ofício pela própria chefia. Né?
E você vê, a administração pública, o secretário adjunto está aqui, ele está dizendo assim, olha, dê para mim que eu resolvo. Se o problema for a minha canetada aqui, eu vou resolver, né? Então, ou seja, ajudem os policiais a ter uma vida melhor. Porque o sindicato está ajudando, o comandante está ajudando e o secretário adjunto está ajudando. Só precisa que o chefe de algumas unidades, eu não estou generalizando, né, mas que algumas unidades, faça parte dele. Pô, tem direito, encaminha. Né? Porque quando é para tirar é fácil, né? Sim. Sai rápido. Né? Pergunta o pessoal da JT, ele explica. Trocou de lugar lá, perdeu. Né? Então, assim, essa boa vontade, vamos louvar aqui novamente. A boa vontade não dá aqui que eu vou, anotou lá e vai encaminhar para resolver o problema. Né? Isso. E, por fim, Vilar, não menos importante, nós tratamos lá do concurso que nós estamos em andamento, já temos lá quase 1.000 policiais em formação, e o prefeito lá no ato de entrega das viaturas, ele assinou lá a autorização para a contratação, a convocação de mais 500, né? O que acontece? Esse trâmite de convocação dos mais 500 já está superado pela JOF, esse aí não passa mais pela JOF, já está acertado, superado, né? Então, qual que é o planejamento da SMSU? É encerrar a formação de um grupo que está lá se formando e já iniciar outra. Sim. Não dá intervalo. O instrutor não vai ter tempo para beber a garrafinha d'água dele, né? Os instrutores lá, assim, termina um grupo, já inicia outro, né? Sim. Então, a previsão é que entre junho e julho já esteja convocando esses novos 500, né? Sim. Além desses que chamou 80, né, Vilar? Recentemente, essa semana. Para completar os 1.000. Para completar os 1.000, chamou 80. Então, os outros 500 devem chamar entre junho e julho, já vai se preparando aí, viu, amigo? Você tá na lista aí entre os próximos aí, já vai se preparando, que você vai ser convocado entre junho e julho lá para tomar posse, ser nomeado, tomar posse e ir para a academia de formação. Sim. O prefeito quer esses policiais na rua, né? Com certeza. Não vamos florear, a gente não floreia aqui, né? Porque às vezes eu tenho certeza que os nossos futuros policiais da Guarda Civil Metropolitana que estão aguardando serem chamados estão na expectativa, às vezes, de mais 500, além desses 500, né? Então houve aí falas, né? Mas o acertado, o 100% são esses 500, né? Então, assim, o secretário adjunto não recebeu autorização, né, para pedir mais 500. Isso não está ainda acertado. Obviamente que nosso sindicato nós vamos pedir. Isso. Né, com andamento e tal. Provavelmente ao longo do ano nós vamos ter aposentadorias, né? Nós temos uma turma enorme aí, que é a turma, né, do Evandro, por exemplo. Está todo mundo já alcançando, né, os requisitos para aposentadoria. Então pode ser que talvez, quem sabe, né, possa haver. Mas o certo são esses 1.500. Pelo que a gente entendeu, enfrentando um leão de cada vez, né? Sim. Primeiro, a primeira ideia da SMS, vamos garantir quem já está assinado lá no papel. Exato. Aí, colocou esse pessoal lá na academia de formação, se começa a pensar no próximo passo, porque não adianta atropelar, né? Senão dá 2 passos maiores e acaba congestionando o trabalho. Sim. Tá? Então, esses 500 que o prefeito assinou lá na entrega das viaturas estão garantidos. Os demais, e tem mais de 500 depois desses, a gente vai continuar demandando a Secretaria Municipal de Segurança Urbana, demandando o próprio prefeito para que contrate. Sim. Mas ainda não está autorizado. Exatamente. Né? É isso aí. De qualquer maneira, foi uma reunião muito produtiva, tempo corrido, o secretário obviamente tem outras agendas, aliás, a Secretaria Municipal de Segurança Urbana também é muito demandada pela sociedade, né? Então vive em agenda aí a própria secretária Elza, o secretário Fagotti, e é difícil conseguir um tempo assim com eles, né? Sim. E foi muito bacana assim receber aqui na nossa sede, assim, porque demonstra um respeito com a entidade grande, que, né, deixa a gente feliz, né, o Vilar, e principalmente por ter o diálogo aberto e tal, né? Assim como, aliás, o próprio comandante da Guarda também, o Gapito, já esteve aqui na sede, o comandante Wilson Batista, né? Sim. Eles já estiveram aqui na sede. Ter esse bate-bola aqui na sede também é muito, muito bacana, né? Sem dúvida. Márcio, no programa anterior, nós estávamos gravando aqui, você estava participando de uma reunião, né, com o pessoal do Ministério da Justiça, né, tratando um grupo de trabalho para uma nova legislação, seria isso? Isso, a regulamentação do Estatuto do Desarmamento. Né? Justamente, Vilar, participei de uma reunião com um grupo de trabalho do Ministério da Justiça que vai propor
o decreto regulamentador para 10.826, Estatuto do Desarmamento. O governo não escondeu de ninguém que ele iria iniciar o governo já discutindo essa questão de armas, né? Só que, ineditamente, eles abriram discussão com a sociedade, principalmente com as entidades representativas. Sem dúvida. Né? Então, assim, no grupo de trabalho tinha entidades representativas, tinham órgãos que defendem, por exemplo, o armamentismo mesmo, os órgãos que têm interesse, né? Por exemplo, clubes de atiradores, o presidente da Taurus estava no grupo de trabalho, sabe? Venda de armas, essas coisas e tal. Efetivamente os interessados. Né? Exatamente. Então, era um grupo de trabalho montado ali para discutir o decreto que vai substituir o atual decreto 9847, que é o que está em vigência, né? E aí a gente precisou se aprofundar muito na Lei 10.826 e no decreto 9847. E a gente bem lembra que até chegar no decreto 9847 saiu uma sequência de decretos, acho que uns 6 decretos, um revogando o outro, né? Sim. Tinha um errinho, corrigia, tinha um errinho, corrigia, tinha um errinho, corrigia. Uma bagunça. Esse último decreto 9847, ele saiu com um detalhe, Vilar, que assim, eu, por exemplo, não tinha me apegado nesse detalhe, não tinha me apercebido desse detalhe, que fala do limite territorial do nosso porte. Sim. Veja bem, a Lei 10.826, ela garante aos guardas municipais o porte de arma. Isso está garantido lá pela Lei 10.826, está lá no artigo 6º, olha só. No artigo 6º da 10.826 está escrito: é proibido o porte de arma de fogo em todo o território nacional, salvo para os casos previstos em legislação própria e para. Aí tem inciso 1, inciso 2 está lá no inciso 3. Os integrantes das guardas municipais das capitais e dos estados e dos municípios com mais de 500 mil habitantes nas condições, olha só, nas condições estabelecidas no regulamento desta lei. Isso aqui já teve um madinho lá que ele acabou ampliando para todas as guardas municipais, né? Sim. Mas, de qualquer forma, o porte de arma, a lei fala assim, olha, guarda municipal tem porte, mas quem vai definir as características do porte de arma será o regulamento. Sim. Aí a gente vai lá para o decreto 9847 de 2019, que é o decreto vigente, né? Uhum. Lá no artigo 29A, ele fala: a Polícia Federal, diretamente ou por meio de convênio com os órgãos de segurança pública dos estados, dos distritos federais e dos municípios, nos termos do disposto no parágrafo 3º do artigo 6º da Lei 10.826, e observada a supervisão do MJ e Segurança Pública, aí 2 pontos. Aí no inciso 2 está escrito: concederá porte de arma de fogo funcional aos integrantes das guardas municipais, com validade pelo prazo de 10 anos, contado da data de emissão do porte, nos limites territoriais do estado em que exerce a função. No nosso caso, nos limites territoriais do estado de São Paulo. Só que lá no parágrafo único ele tem uma exceção, ou seja, a regra é que o seu porte de arma, policial da Guarda Civil Metropolitana, vale no estado de São Paulo. Mas tem uma exceção lá no parágrafo único, fala: os guardas municipais autorizados a portar arma de fogo, nos termos do inciso 2 do caput, poderão portá-la nos deslocamentos para as suas residências, mesmo quando localizadas em município situado em estado limítrofe. Sim. E aí tem 2 pontos importantes. Primeiro, deslocamento para residência, ou seja, a gente vai sair do estado de São Paulo portando arma se a gente estiver em deslocamento para a nossa residência, tá certo? Agora, para onde a gente pode ir? Os decretos anteriores, desde o 5123 lá de 2004, eles falavam o seguinte: que o porte valeria até os municípios limítrofes, Sim. que é aquele município que faz a divisão entre um estado e o outro, como, por exemplo, Extrema. Como, por exemplo, acho que Resende, no Rio de Janeiro, que é o primeiro. Né? Essa redação não está dessa forma. Essa redação está escrita assim, vou até repetir aqui para vocês prestarem atenção. Mesmo quando localizadas em município situado no estado limítrofe. Sim. Os estados limítrofes que fazem com São Paulo: Rio de Janeiro, Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, correto? Significa que qualquer município dentro desse estado limítrofe, o seu porte de arma é válido. Sim. Mas isso vale para quem? Para quem está em deslocamento para a sua residência. Eu falo essa informação, ela é muito relevante porque nesse atual concurso a gente tem bastante colega do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, alguns do Paraná e eu não sei se tem do Mato Grosso do Sul. Mas, de qualquer forma, do Rio de Janeiro tem bastante colega lá. Sim, e aí o colega fala assim, poxa, eu moro no Rio de Janeiro cidade, né, a capital do estado. Posso ir com a arma, né, até a minha cidade e tal? O entendimento anterior dos decretos anteriores não podia. Esse permitiu. No máximo até Paraty ali, né? Isso, exato. Agora, isso também continua sendo limítrofe, né?
O problema é que esse decreto está com os dias contados, né? Deve sair uma nova regulamentação e essa regulamentação deve, como que fala, revogar esse decreto. De qualquer maneira, a expectativa que a gente tem do Ministério da Justiça é não caminhar para trás e sempre para frente. Um dos pontos que eu defendi, por exemplo, nessa reunião, Vilar, é que assim, o porte de arma do aposentado, ele não tem restrição na lei. Ou seja, a Lei 10.826 não restringe ao policial da Guarda Civil Metropolitana na condição de aposentado portar arma. Ela não restringe. Quem regulamenta é o decreto. Sim. Aí lá no decreto ele fala, os integrantes dos órgãos dos incisos 1, 2, 5, 6, 7 poderão portar arma depois de aposentados, conforme regulamentação da instituição a que pertence. Sim. Certo? Ou seja, o aposentado da Guarda Civil Metropolitana, para que ele tenha porte de arma na aposentadoria, basta incluir o inciso 3º no decreto de regulamentação. Então é possível ter um porte de arma aposentado sem mudar a lei. Basta alterar o decreto, né? Uma outra coisa que não está nesse decreto, mas que foi muito discutido, foi a questão do calibre, né? Aí, a nossa fala nessas reuniões é que, assim, o município de São Paulo já investiu uma grande quantia de dinheiro em armas novas, né? Sim, pistolas 9mm, carabina 5.56, carabina 9mm e tal. Então a gente também não pode andar para trás quanto ao calibre. Esse calibre tem que partir desses que já estão usando e, quiçá, aumentar, mas retroagir não. Não pode a Prefeitura de São Paulo pegar e colocar na gaveta esse montão de arma aí, porque devolver, né, o governo mudou. E aí, nesse sentido, a gente sente que o Ministério da Justiça concorda com esse argumento de que não dá para andar para trás. Né? Eles buscam regulamentar talvez um pouco mais de restrição a questão lá dos caçadores, atiradores e colecionadores, que realmente é o foco da discussão. Né? E aí, você vê, ainda tem entidades lá que representam esses grupos e está defendendo os interesses deles também junto ao governo. De fato, a gente vê que o grupo de trabalho está na nona reunião, e já busca uma minuta para chegar a um consenso, né? Resolver esses problemas, né? Isso. Nós, obviamente, teremos acesso à minuta. Quando a minuta tiver terminado, nós teremos acesso à minuta. Vamos ler, vamos ver se tem algum ponto que nos causa algum tipo de prejuízo e vamos pontuar, dizendo assim, olha, esse ponto aqui, né, tem que, né, ser modificado. E a gente já sabendo que o governo federal deve propor também alteração na própria lei, na 10.826, a gente já começa a discutir ali no grupo de trabalho o limite territorial do porte, que aí pode deixar de ser o limite territorial do estado de São Paulo e os estados limítrofes e passar a ser um porte de arma nacional. Mas aí precisa mudar a lei. Nesse sentido, precisa mudar a lei. Isso aí não dá para mudar só no decreto, né? Sim. De qualquer maneira, assim, Sindiguardas, Fenaguardas, o SIGMUC de Curitiba participou da reunião e tal, a gente está muito próximo nesse debate e muito atento a esse debate para que a gente não tenha regresso e sim progresso nessa questão de arma de fogo. É isso aí. Bom, nesse bloco nós vamos voltar a falar de promoção vertical. No bloco anterior a gente falou, deu uma esmiuçada sobre onde está a nossa lista e tal, né? Mas a gente precisa voltar a falar de promoção vertical, por quê? Esse sindicato não trabalha com bizu. Nós trabalhamos com fatos, nós trabalhamos com informações verídicas. Mesmo que a informação verídica não seja a que nos agrada, mas se a informação verídica a gente trata aqui. E surgem novos bizus. Todo dia surge um bizu, né, ô Vilar? Verdade. E qual que é o último bizu da vez? Vou fazer um resgate aqui, porque às vezes a pessoa não está sabendo, né? Uhum. Então, recebe a informação que não fica por dentro e fala, não, o que está acontecendo? No programa anterior, nós fizemos uma cobrança, né? Foi um bloco ali de cobrança. Escuta, olha, nós não tínhamos ainda a informação do secretário, né? Do secretário Fagotti Júnior, né? Então, não tínhamos essa informação. Falou, escuta, está atrasado as publicações. Por que não está saindo, né? Olha, o prêmio de desempenho também não veio nada. Por que não está saindo? Nós não tínhamos as informações. Aí, quando você não tem informação, você abre a perspectiva da especulação e fala, pô, por que não está acontecendo isso, né? Então, uma das coisas que nós discutimos, e isso nós vamos falar, vocês vão entender um pouquinho também com o próximo tema, que é a questão da reestruturação da Polícia Militar, né? Nós pensávamos o seguinte, olha, será que esses atrasos
não estão ocorrendo em virtude de não tenho dinheiro? Será que esse não ter o dinheiro foi em virtude da implantação do subsídio e a administração não estar preparada? Essa foi a nossa pergunta, o nosso questionamento aqui no programa, né? Quem quiser pode assistir, assista na íntegra, tá lá, né? Não tem problema nenhum. Você vai ali no YouTube do Sindiguarda, você vai achar, inclusive, já o programa destacado. Ocorre que alguma pessoa pegou um pedaço do programa, só um pedacinho do programa, e começou a veicular como se nós, Sindiguardas, estivéssemos dizendo que quem está no subsídio, não vai concorrer na promoção vertical. Vou repetir de novo, né? A pessoa destacou um pedaço do vídeo, né? Então você que vai assistir na íntegra aqui, né? Você não cai em bizu, que você tem aqui o Fique por Dentro, tem o Sindiguardas para te explicar, concorre em pé de igualdade. Justamente. Vencimento e subsídio estão na 16239 e a carreira da 16239. Lógico, se lá, hipoteticamente, o prefeito for dar um reajuste X, e ele fala assim, olha, fica reajustado em X%, o NQTG é só o subsídio. O QTG não recebe, né? Mas é a forma de pagamento. O provimento é o mesmo, é igual. E aí, né, você tem lá os teóricos do caos, né? Aí o teórico do caos, não, porque isso nem... Se um for não sei o quê... Eu escutei a mesma coisa na 13768. Isso. É inconstitucional, é isso, é aquilo, não pode isso, não pode aquilo. E ela né, promoveu algumas pessoas, ela não promoveu a base, mas ela promoveu algumas pessoas no intermediário na carreira, né? Ela deixou de ter a eficácia como carreira com a implantação da 16239 e a vida está seguindo. Justamente. Né? Então, ou seja, o que tem que ficar claro para você, policial, optante ou não pelo subsídio. A concorrência na promoção vertical é igual. O que vai diferenciar são os pontos que você tem lá. Olha, tem tanto tempo de guarda. Olha, tem X ponto disso, X ponto daquilo. É isso que vai ser a diferença. Agora, porque é subsídio ou porque é vencimento, não vai interferir em absolutamente nada. Então, se você pegar algum vídeo cortado, saiba que algum mau caráter, alguma pessoa, né, com caráter duvidoso está tentando implantar o caos para vender alguma facilidade daqui a um tempo. A verdade é essa. Justamente. E você tem prova de que isso é um bizu. Porque, veja bem, a carreira 16239 ela tem 3 formas de evolução. A promoção horizontal, a progressão e a promoção vertical. A promoção horizontal é a mudança de letra. A progressão é aquela de segunda para primeira para C, CD para sub e tal. O que você vai ver? Que nas publicações do Diário Oficial, vamos começar pela mudança de letra. Mudou de letra quem está no subsídio? Mudou. Mudou de letra quem está no vencimento? Mudou. Mesma coisa. Vamos na progressão. Progrediu quem está no subsídio? Progrediu. Sim. Progrediu quem está no vencimento? Progrediu. Então não tem diferença nenhuma. Só falta ocorrer a promoção vertical, porque quando ocorreu a do ano passado ainda não existia subsídio. Sim. E a desse ano já existe subsídio e todos puderam fazer inscrição. Veja bem, se fosse só para uma determinada categoria ou só subsídio. Exatamente. Lá no edital falava assim, olha, só vai fazer inscrição subsídio ou só vai fazer inscrição vencimento. Não é isso que a lei fala. A lei coloca todo mundo em pé de igualdade e todo mundo concorre, como concorre desde 2016, Sim. desde a primeira. Sim. Não mudou nada em relação a isso. A única coisa que trouxe de novidade foi o tal do cursinho lá, que agora é requisito, Sim. e que a prefeitura falou que pro ano de 2022 está superado, a gente vai começar a fazer esse cursinho a partir de 2023 para concorrer em 2024. Então, gente, não acredite em bizu. Não. Busque a informação na fonte. Eu até fico contente, Vilar, porque tem gente que pegou esse trechinho aí, recortado, e falou assim, Márcio, estão mandando isso aqui, esclarece para mim. E a gente vai lá e com toda a paciência fala assim, gente, é mentira. Assim, pegaram um trecho cortadinho, né, colocaram num outro contexto que não quer dizer aquilo e estão inventando bizu aí para você, né, ficar desesperado. E quem faz isso causa uma animosidade, um estresse na categoria. Já não bastasse a profissão ser estressante. Sim. E a pessoa ainda fica estressando mais ainda, quer adoecer. Parece aquela Iana Hard que chega de manhã e fica, ó vidas, ó céu, ó azar. Vai dar certo. Cara, sabe? Meu, isso faz mal, cara. Isso faz mal. É um tipo de comportamento que a gente não dá nem pra aceitar na corporação. De qualquer forma, nosso recado, não acredite nesse tipo de informação mentirosa. Fique por dentro.
Bom, Vilar, nesse bloco nós vamos discutir, vamos tratar de um assunto que nós acompanhamos pela grande mídia, até pelas redes sociais, que foi o fato do governador Tarcísio ter anunciado aos órgãos integrantes, aos policiais dos órgãos integrantes da SSP, Secretaria de Segurança Pública, alguma forma de aumento de salário, né? Sim. Mas a gente precisa entender o que é esse aumento de salário, né, Vilar? Exatamente, né? O assunto, na verdade, seria interessante para as pessoas que estão nos assistindo, que assistissem também a live no Instagram do secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, que é o Derrite, né? Como é um pouco longa a live dele, vou colocar aqui no programa. Nosso programa normalmente já tem aí meia hora, 45 minutos, ia ficar um negócio muito extenso, né? E como é um assunto muito pertinente, né, o esmiuçar aos policiais estaduais, né, talvez não seja o objeto de conhecimento de todo mundo da Guarda Civil Metropolitana, mas para você, guarda, que gosta de conhecer a fundo cada assunto, eu já indico para você, vá lá, busque lá o Instagram do secretário Derrite, entra lá que ele faz uma explicação muito boa, diga-se de passagem. E uma coisa que ele já deixa claro lá, que é esse que está sendo ofertado aos policiais estaduais da Secretaria de Segurança Pública, isso então obviamente não envolve os policiais penais que estão em outra secretaria, né, que é a SAP, né, é reestruturação. Reestruturação de carreira. Não é aumento de salário. Justamente. Reestruturação. Né? Então, mais ou menos, ela foi uma reestruturação parecida com a nossa, que implantou o subsídio. Né? Tudo bem que lá não vai ser optativo, e eu acho também que não vai ter nenhum louco que não ia querer optar, né? Uhum. Que é um aumento legal, né? Mas, enfim. Então, ou seja, alterou a tabela de vencimento dos policiais, né? Os policiais militares, os policiais civis, os policiais científicos. Sim. Né? E o que acontece? Ela deu percentuais diferentes. Então, assim, ela alterou a casinha lá do soldado, e alterou a casinha lá do subtenente, e alterou a casinha lá do segundo tenente, de todos que compõem a carreira da Polícia Militar, da Polícia Civil, né, e da Polícia Técnico-Científica. Né? O que é importante, assim, uma informação importante para trazer aqui, que eu gostaria de destacar. Quando ele faz lá uma análise, eles criaram um espaçamento maior de valor entre o soldado e o subtenente. Nesse aspecto, isso é inversamente proporcional a que o subsídio nos colocou aqui, Exatamente. Submeteu a nossa categoria. A filosofia que foi implantada no subsídio foi de achatamento. Eu aproximo quem está em cima de quem está abaixo. Terceira classe, um exemplo, vamos tratar de sub para sub, né? O subinspetor e o subtenente. Então, terceira classe, né, para o subtenente. Ele fez essa aproximação. Qual foi a alegação do secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo? Eu não lembro se ele é major ou se ele é capitão de elite. Acho que é capitão. Né? Então. Vamos tratar de major, que é sempre melhor, né? Fazer igual o da Associação de Servidores, né? OCD. Né? Então, o Major Derrite, que é o secretário de Segurança Pública do Estado, foi de que ele quer dar um valor maior para o policial que quer evoluir na carreira. Então, ou seja, ele colocou como exemplo o seguinte: o policial vai se deslocar lá de Bauru para vir aqui para o Cefap, aqui na Marginal, fazer o curso de sargento. Então, eu tenho que demonstrar que aquilo lá tem uma vantagem, o cara leva uma vantagem. Não só desse deslocamento, mas, obviamente, com a assunção de responsabilidades. Justamente. Então, conforme você vai sendo elevado, né, na sua carreira, maiores as responsabilidades. Né? E isso, no nosso caso, foi inversamente o contrário. Né? Então, assim, algumas pessoas bateram palmas. Nós deixamos claro aqui que a correção da distorção inicial da carreira, mais do que louvável. Só que a forma como foi colocada para nós foi uma forma ruim. Sim. Né? E aí, ô Marchão, nós vamos colocar aqui na tela, vocês vão dar uma olhadinha aqui. Eu vou explicar isso aí com mais tranquilidade. Um subtenente com 6 quinquênios, ou seja, né, já com bastante tempo de efetivo exercício, né, ele recebia R$ 8.379,81 de padrão RTP quinquênio, porque eles têm alguns outros periculosidade, insalubridade, eles têm lá algumas coisinhas a mais, né? Mas aquilo que o cara leva efetivamente para aposentadoria, apesar que eles levam lá também para aposentadoria, mas é uma outra categoria, não vamos entrar nesse detalhe. E passou
nessa reestruturação, o subtenente para 10.964. O que acontece era o seguinte, antes a diferença do soldado aqui de segunda classe era em torno de 38%, mais ou menos. Entre o soldado e o subtenente. Exatamente, foi para 50%. Justamente. Uma valorização, ou seja, subiu o salário inicial do policial, justamente, tem que subir mesmo, né? Os policiais militares estavam com salário defasado já há alguns anos, mas ele deu essa distância. E uma outra coisa, valorizou toda a carreira. Foi Não toda a carreira. Toda a carreira. Então, o secretário de Derrite me causou inveja. Nessa hora eu senti inveja. Eu queria ser um policial militar nessa hora. Deu aquela inveja, aquela dor. Falei, caraca, meu. Porque nós não tivemos isso. Justamente. Né? A nossa carreira, né? Tiveram colegas nossos que não tiveram aumento, né? Eu sou um caso à parte, mas não tiveram aumento. Justamente, tanto que não optaram, né? Muitos Exatamente, né? Então, o Redmacher, por exemplo, né? Olhou lá, um inspetor que veio aqui recentemente, né? Falou, nossa, hoje eu recebo 11 mil, a opção pelo subsídio é 8. Ah, não, ele vai perder? Não vai perder, porque ele vem com complementar. Mas não, aquilo não, como fala assim, não valorizou o tempo que esse profissional teve aqui na Guarda Civil Metropolitana. Ou seja, uma conduta inversamente proporcional foi aplicada aqui. Está valorizando aqueles policiais que estiveram na Polícia Militar, que estão na Polícia Militar, né? Que inclusive vai para os aposentados e pensionistas também, lá então a regra é diferente, não vamos entrar na discussão da regra, enfim, né? Porque são militares e nós não somos, enfim. Mas o fato é que a conduta foi nesse sentido, né? E assim, fato que tem que ficar muito claro para nós, não é aumento de salário, foi reestruturação. Justamente. Então, criou diferença entre as casinhas de porcentagens lá. Para o nosso mundo aqui, né, Vilar, acho que o ponto interessante desse anúncio é que o governo federal anuncia 9% para os servidores federais. O governo estadual anuncia aí para as polícias dele aí uma reestruturação que valoriza o trabalhador. Isso acende uma luzinha de alerta na Prefeitura de São Paulo. Sim. Isso acende uma luzinha de alerta. O prefeito Ricardo Nunes tem que ficar atento a isso. Sim. Por quê? O governo federal já está tramitando lá o seu reajuste. O governo estadual já está tramitando o seu reajuste. E todo mundo vai perguntar, cadê o município de São Paulo? Sim, né? Então acende uma luzinha. Isso para a gente é favorável. Por quê? Porque favorece a discussão que a gente já faz sobre reposição salarial, né? Que Sem não é de dúvida. hoje que a gente faz essa discussão. Então facilita, eu acredito que abre portas, né? Abre portas. E assim, a bem da verdade, todo policial tem que ser bem valorizado, seja da Guarda Civil Metropolitana, seja de outras polícias. Todos arriscam suas vidas justamente, em prol da né? sociedade. E tem que ser bem valorizado. Outro ponto, viu, Marcelo, que eu queria destacar aqui, é que a gente fala e o santo de casa não faz milagre, né? Mas aí acho que o São Derrite vai fazer aqui na Guarda. Ele falou assim, mas por que não aumentou tanto de terceiro sargento? Ele diz o seguinte, o terceiro sargento é transitório, assim como o segundo tenente é transitório. Então o cara é aspirante lá, terminou lá aquele período que ele tem que cumprir como aspirante, ele fica pouco tempo, desde que não dê novidade, obviamente, né? Fica pouco tempo ali como segundo tenente, fica pouco tempo como terceiro sargento e já galga a próxima, seria o segundo sargento ou então o primeiro tenente, né? Nós temos isso aqui na nossa carreira também. Justamente. Nós falamos para as pessoas, não, mas o CD, não, porque o primeira classe, a guarda, vou usar o termo cargo, não é cargo, categoria, mas vamos usar o termo cargo para ficar mais claro, ela só tem 4 cargos. Uhum. É o classe especial, o subinspetor, o inspetor de divisão e o inspetor superintendente. Os outros são transitórios. Terceira, segunda, primeira são transitórios, do nível 1 da carreira. Né? O classe distinta é o transitório do nível 2 da carreira. O inspetor é o transitório do nível 3 e o inspetor de agrupamento é o transitório do nível 4. Mas algumas pessoas, não, mas está faltando IA. Bom, é IS. Justamente. Não, mas está faltando inspetor. Não, é ID. Ah, mas é só você colocar o inspetor de divisão para fazer a função que tem que fazer. Comandante, por exemplo, de plantão, por exemplo. Lá. Tem o comandante da unidade, mas nós precisamos ter o encarregado de plantão, o inspetor. Uhum. Tem que ter. Né? Nós, aqui no centro, a gente observa com bastante frequência classes especiais, ou até, às vezes até primeira classe, encarregado de viatura.
e tem que ser o subinspetor, Justamente. né? Se tiver o classe distinta naquele período transitório dele, né? Então, ou seja, eu acho que talvez agora quem assistir a live vai entender o que nós estamos falando. O que nós já estamos falando já tem um tempo, né? Que é um cargo transitório. Então, ou seja, óbvio, né? Eu conheço um que ele não quis ascender a subinspetor. Ele pode... Optou em ficar ele não quer, vai ficar ali, né? A nossa carreira permite isso. Justamente. Não tem problema nenhum, né? Então, o fato é que nós estamos vendo isso lá na Polícia Militar. Talvez isso melhore aqui o entendimento de algumas pessoas aqui dentro. Não, mas tem muito disso. Não tem, tá faltando. Quando você, né, a nossa reunião aqui com o secretário adjunto Fagotti, nós, né, nas entrelinhas nós estamos discutindo, mas então a unidade X está com problema, tal, precisa ter um IS do comando de área, comando norte, sul, leste, oeste, centro, para visitar as unidades, para ver se está tudo em dia lá, né? Então, são filtros de gestão. Se o ID daquela inspetoria regional está com algum problema que ele não enxerga lá que está caindo o teto, precisa ir um IS lá. Ah, não, mas tem que ser o IA. Não. IA e IS é a mesma coisa. É o cargo transitório. Por que nós temos que deixar isso claro? Porque esse discurso ele é prejudicial a nós. Justamente. Porque eu falo assim, não tem muito. Não tem muito, não. Não tem muito, não. Olha para a Polícia Militar do Rio de Janeiro. Subinspetor lá dirigindo viatura. Ah, tá. É subinspetor. Subinspetor não, perdão. Subtenente. Né? Ah, não. Ele é subtenente. Ele tem que... O cargo dele exige que ele assuma a responsabilidade nas execuções das missões deles. É a mesma coisa. O que não dá é para a gente voltar ao passado. Talvez algumas pessoas estão querendo isso. Que é o segunda classe, com salário de segunda classe, ter responsabilidade de inspetor de divisão. Né? De encarregado de plantão, essas coisas, é verdade. Né? Não dá. Chegamos ao final de mais esse programa Fique por Dentro. Eu quero agradecer a você que assistiu até agora, mas não vá embora porque o Márcio tem um recado para você. O recado é importante. A você que ainda não se inscreveu no canal do Sindiguardas no YouTube, não perca a oportunidade. Inscreva-se agora. A você que já está inscrito, clique lá no sininho de notificações. Deixa um like aí pra gente e fique por dentro.